O tema da nossa conversa hoje vai ser necropolítica, vidas que importam. E esse tema surge de falas de estudantes no primeiro encontro que a gente teve nessa atividade, nesse projeto, e que apresentaram interesse nesses temas. E a gente achou muito importante a gente convidar duas pessoas que têm aí muita coisa para compartilhar com a gente. Nós do corpo docente, né? Juliana Pérez, Marcelo Campelo e eu, Maembar, a gente está se colocando também nesse lugar de professores brancos e a gente tem sempre que estar pensando no nosso lugar de fala nessa situação, né? Então a gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui para ouvir, junto com muitos dos nossos estudantes, que também muitos deles são brancos e muitos não são. Então, acho que é basicamente isso. A gente pensou de ter mais ou menos 15, 20 minutos para cada um dos nossos convidados e depois a gente pode abrir para perguntas, para conversa. Pode ser uma coisa bastante informal. Vocês podem já, quem quiser, já ir se inscrevendo no chat, quem tiver pergunta, mas se não, chega no final da fala, a gente vê como faz, tá? Então, vou apresentar nossos convidados. Então, Aline Maia é antropóloga e coordenadora do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas. É socióloga formada pela UNB, mestre em antropologia pela UF e doutoranda em antropologia social pelo Museu Nacional da UFRJ. Nosso segundo convidado, Renato Emerson, é doutor em geografia e professor adjunto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPU/UFRJ. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais, NEGRAM. Então é isso. Tem um de vocês dois que quer começar? Se o Renato quiser nos dar a honra primeiro, eu agradeço. Posso começar. Bom, primeiro eu quero agradecer, não é, a vocês do CAP pelo convite, né? O Marcelo fez contato comigo para poder estar aqui fazendo esse diálogo com vocês, com estudantes, né? E posteriormente com outras pessoas também que venham a participar, né? Através da audição assíncrona, né? Agora a gente tem que ir aprender nesses termos, né? Enfim, essas inovações, para não dizer que é a distância, né? Enfim, quando o Marcelo me convidou, eu falei para ele, eu não sou especialista, né, no tema da necropolítica, né, e nos temas de violência em específico, né? Evidentemente, ao trabalhar as relações raciais, que é o que eu venho trabalhando, né, e sobretudo dentro do campo da geografia, ou melhor dizendo, né, ao buscar leituras espaciais das relações raciais, né, que é o que eu venho tentando desde que eu era professor da UERJ, né, eu estou na UFRJ há 2 anos, desde meu tempo de UERJ, né, quando era professor da Faculdade de Formação de Professores, eu comecei a pesquisar sobre leituras espaciais das relações raciais, sobretudo com foco, né, na tentativa, em busca de tentativa de aplicação, de implementação da Lei 10.639 e no ensino de geografia em específico, né, e a geografia é a ciência que tenta constituir leituras de mundo a partir de olhares espaciais, a partir de leituras espacializadas, né, dos fatos, processos e fenômenos sociais. Uma das dimensões com as quais a gente se depara, evidentemente, é com essa dimensão da violência, né, como um traço marcante, não só do ponto de vista espacial, mas também do ponto de vista temporal, como um dado central da dinâmica do racismo, né? E aí a gente, de certa maneira, dialoga um pouco com essa temática. Por que a gente é obrigado a dialogar com essa temática? Primeiro porque o primeiro esforço que nós fazemos, né, ao fazer essa leitura do lugar do racismo, né, nas nossas leituras espaciais, na nossa compreensão espacial de mundo, é pensar o papel do racismo na formação do mundo contemporâneo, né? E aí a nossa leitura, né, toma o racismo, primeiro, né, como uma lógica das relações sociais, né, uma lógica que se planetariza junto, como parte do capitalismo, né, enfim, que nasce
não que ele não existisse antes, né? Nós sabemos que existem registros históricos de contatos entre grupos sociais que são marcados pela racialização, né, na constituição desses grupos e que são anteriores ao próprio capitalismo, né? Ou seja, sobretudo na modalidade específica do racismo antinegro, né? Porque o capitalismo faz a planetarizar essa lógica social, que é uma lógica ancorada em três atos principais, né? Primeiro, a classificação de seres humanos, né, a partir de algumas características que são consideradas importantes para constituir essa diferenciação e classificação. Em segundo lugar, a hierarquização desses seres humanos, de indivíduos e grupos sociais. Em terceiro lugar, diferentes formas de subalternização desses grupos humanos. Essa lógica de relações sociais se planetariza com o capitalismo, de maneira que a gente tenha essa lógica racializada sendo a lógica constitutiva das relações sociais em todo o planeta hoje. E aí, não, além dos negros, nós temos outros grupos que são vítima, objeto dessa lógica de classificação, hierarquização e subalternização em diversas partes do planeta. Inclusive, indivíduos e grupos que aqui na nossa sociedade são considerados brancos, quando submetidos a princípios classificatórios de outras sociedades, passam a ser considerados não brancos. E muita gente da classe média aqui fala, mas quando eu fui pronunciar onde eu fui discriminado também, não sei o quê. Sim, porque isso é uma lógica social que se planetariza e que abrange todos os continentes com diferentes critérios classificatórios. Na nossa formação social, a gente tem uma mistura com uma certa dosagem de critérios corpóreos, mas também critérios culturais. Tem um autor francês chamado Pierre-André Taguieff, eu gosto muito, que fala de dois tipos de racismo, um de base biomaterialista, que mobiliza traços da constituição biológica nossa, em algumas sociedades traços fenotípicos, como a nossa, em outras sociedades traços genotípicos, vão recorrer à ancestralidade, etc. Enfim, existe uma história bastante ampla, diversa e complexa disso, desde aquela ideia de que os nobres têm o sangue azul, como algo, como uma diferença biologizada, até essa constituição, aí no caso genotípica, até essa constituição que nós temos hoje no Brasil, de matriz fenotípica. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse dado genotípico também é um dado importante. As leis do Jim Crow, por exemplo, que existiam lá, era uma gota de sangue tornava o sujeito pertencente ao grupo discriminado, enfim. Você tem diferentes mobilizações corpóreas, de matriz biomaterialista, como diz o Pierre Taguieff. E uma outra dimensão, que é a dimensão que ele chama de culturalista espiritualista, que mobiliza aspectos, patrimônios culturais de grupos, para estabelecer, ao mesmo tempo que estabelece uma unidade biológica da espécie, e hierarquiza de acordo com um certo darwinismo social e de base cultural. E essa dimensão cultural aparece de maneira diferente, desde a hierarquização das formas de vida, como aparece, por exemplo, em fala sobre indígenas aqui, é muito índio para pouca terra, eles não trabalham, eles não aproveitam, etc., que é uma leitura desqualificante das formas de relação sociedade-natureza daqueles grupos, mas aí de base cultural, até, por exemplo, a leitura cultural religiosa, de formas de espiritualidade a partir de uma matriz também evolucionista. E aí nós temos aqui, por exemplo, a violência contra as religiões de matriz afro-brasileira, como um dado concernente às nossas relações. Inclusive, muitas vezes, pode acontecer e acontece, por exemplo, de praticantes dessa religião serem brancos, do pai de santo, a mãe de santo ser branca, mas é o racismo religioso que está colocado naquele momento ali, é essa classificação culturalista de uma matriz de relações raciais que se coloca como dado gerador daquele comportamento violento e que pode levar, inclusive, à morte do outro. Então, essa configuração dessa lógica se planetariza junto com o capitalismo e o dado da violência se torna um dado que cruza, atravessa formações sociais no espaço e no tempo. A primeira forma, a primeira e fundamental forma que definiu essas relações durante alguns séculos foi o sequestro
né, o tráfico humano e a escravização, marcada pela destituição, inclusive, do status de humanidade, do status de sujeito do outro, né, que é algo que, por exemplo, o Jorge Agamben já fala nos seus escritos sobre isso, né, essa dimensão da destituição do caráter de sujeito do ponto de vista humano e biológico desse outro que você constitui dessa maneira. Então, a violência é um dado, né, e a morte do outro, ou o direito de exercer o poder de vida e de morte do outro é um dado que está na origem, né, dessa formação planetarizada do racismo como um fenômeno social. Então, desde a escravidão. O fim da escravidão não finda o racismo. Aliás, tem diversos autores e autoras que vêm falando. Recentemente, eu dialogo bastante com eles, a ideia de que a colonização, mais do que o estabelecimento da administração de territórios, foi a implementação de um pacote de relações de poder em determinadas regiões do planeta. E essas relações permaneceram, mesmo com o fim das administrações coloniais. E esses autores vão falar que a colonização pode acabar, mas permanece esse pacote de dominação, né, que é racializada, que é generificada, né, que é sexualizada também, né, enfim, que é culturalizada, que é a colonialidade do poder, a colonialidade das relações. Então, esses autores vão propor essa ideia de que o mundo de hoje, e a América Latina em particular, que é a região que eles vão ler, é marcada pela colonialidade das relações sociais. E essa colonialidade tem no racismo um princípio, segundo Aníbal Quijano, que é um dos principais autores dessa corrente, o principal, o racismo é um critério básico de classificação social dentro do capitalismo. E na nossa sociedade ele vai ser, então, mantenedor. A colonialidade mantém o racismo e essas formas de destituição do status de humanidade a esse outro que é classificado, hierarquizado e subalternizado, através do exercício do direito à vida desse outro. Aquilo que o Francis Fanon chama de constituição de uma linha, Boaventura usa um termo para se referir a uma coisa, a um raciocínio semelhante, ele chama de zona do ser e zona do não ser, isso é o que Fanon chama, o Boaventura vai chamar essa linha separadora de uma linha abissal. E aí você constitui um regime de leitura do outro, de visão de mundo, de visão de si, visão do outro, onde um tem direito à vida e exerce o direito de vida ou morte sobre o outro. E aí os nossos estados modernos se constituem com isso como base. Aí o Achille Mbembe constrói essa noção de necropolítica, trazendo para nós uma ferramenta de compreensão das nossas relações que mostra que essa forma de construir sociedade, de gerir sociedade, de administrar sociedade, é algo que permanece, apesar de profundas transformações históricas que nós tivemos nos últimos séculos. O fim da escravidão, o fim da colonização, mas isso permanece. No caso brasileiro, permanece após a escravidão, primeiro, através de um projeto de nação que previa o branqueamento da nação, ou seja, um projeto por parte das nossas elites de mudança não só da composição populacional, mas também, eu venho chamando a atenção, de que o branqueamento não é só o branqueamento da composição de população, mas também o branqueamento da imagem e o branqueamento cultural da nossa sociedade, a imposição de lógicas culturais, de forma de sociabilidade de matriz, referenciadas em matrizes eurocentradas, e leituras e representação da sociedade que a veem como sendo fruto do protagonismo do branco, esse sujeito eurodescendente, o termo que alguns autores gostam de utilizar, e a destituição desse caráter protagônico para o outro. Então, quando eu fazia essa crítica no ensino de geografia, eu dizia, nós não podemos continuar ensinando sobre o mundo contemporâneo, fazendo transparecer que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que é fruto de processos intra-europeus que se transbordam para o resto do planeta. A Revolução Industrial, o Iluminismo, etc., que como fenômenos gestados dentro da Europa e que transbordam, levando as suas benesses para o resto do mundo. Como se o que nós temos de positivo da modernidade, como a luz, por exemplo, que atrai esses mosquitinhos, ou o ar-condicionado, etc., fosse fruto desse desenvolvimento civilizacional de uma matriz de conhecimento apenas, de um povo apenas e seus descendentes,
e outros grupos não fossem protagonistas na construção do mundo que nós temos hoje. Porque essa leitura de mundo, de si e do outro, que nos posiciona, que produz efeitos de poder, né, desse conhecimento que é ensinado, que faz com que os indivíduos se vejam ou não dentro dessa matriz de localização social, cultural e epistêmica, é que permite às pessoas classificarem as outras no cotidiano. E aí, se o projeto de branqueamento da população, que foi a biopolítica hegemônica no nosso país, que teve a importação de imigrantes como uma ferramenta fundamental, que teve o estímulo à miscigenação através da desqualificação, da desvalorização do não branco, né, que é algo que se traduz até hoje, né, no caso, os nossos padrões de relação, os nossos padrões afetivos, né, e matrimoniais na nossa sociedade, por exemplo, até hoje traz reflexo dessa constituição de um ideal, de um fenótipo ideal, né, que se busca em termos de relações. Essa biopolítica se atualiza no nosso cotidiano através dessa destituição da condição de sujeito do outro. Então, eu como homem negro andando na universidade, posso ser visto como alguém que está ali, etc., mas não se intui que eu ocupe determinadas posições sociais nesse contexto. Né? Não se imagina que esse seja um professor. Então, meus 18 anos de UERJ não foram poucas as vezes que reunião com o reitor, por exemplo, eu cheguei na reunião com o reitor, e aí, então, você reunião de estudantes, né? Numa universidade com cotas, né? O reitor imaginava que aquele homem negro só poderia ser mais um estudante, né? E não um chefe de departamento que participava, né, dentro de uma comitiva de uma unidade para se reunir com ele. Esse lugar do subalterno, afinal eu falei aqui de classificação, hierarquização e subalternização, é um lugar que, nos contatos, por exemplo, com a nossa corporação, com a polícia aqui, né, que foi fundada para isso, né, para defender desse grupo majoritário que ameaçava as elites minoritárias, né, proprietárias, né, sobretudo no pós-escravidão, que essa linha abissal, essa zona de não ser, né, coloca esse corpo como um corpo matável. Essa relação, né, se traduz, mas não só ali. Né, a Sueli Carneiro, na sua tese de doutorado, mostra para nós que ela não usa o termo necropolítica, ela escreve a tese no mesmo período que aquele livro está publicando necropolítica, né, ele publicou em 2003, ela defendeu em 2004, né, ela mostra que não só no contato com a polícia, mas também, por exemplo, nos nossos aparatos de saúde, que tem a função de garantir a vida, né, ou seja, que são constituídos do ponto de vista de um equipamento, de um aparato público, para gerir a manutenção da vida, a extensão da vida, que é o que se espera de um aparato público numa sociedade moderna, né, onde você tem indicadores, por exemplo, de mortes, né, de mulheres negras em situações de parto e tratamento do pós-parto com índices que são mais que o dobro dos óbitos de mulheres brancas. Então, nesses momentos em que está em jogo a manutenção da vida, esse sujeito, né, e essas sujeitas são considerados aqueles corpos que não precisam dar tanta anestesia porque aguenta a dor. Né? Então, essa classificação racial, só para finalizar minha fala, né, ela tem uma componente espacial que é fundamental e que nós temos analisado e pensado. Né? Nós temos trabalhado com a ideia de que a classificação racial na nossa sociedade tem uma dimensão espacial na sua operação. Nós vivemos num país que tem um padrão, a coexistência de diversos padrões de classificação racial, né? Que tem uma dimensão que é uma dimensão contrastiva do seu padrão, desse padrão de classificação, que opera a partir da polarização branco-negro, né? E isso aparece de maneira bastante forte e precisa nos levantamentos dos indicadores sociais, os diagnósticos sociais produzidos pelos nossos órgãos, como o IBGE e outros órgãos que vão levantar as desigualdades sociais nos diferentes campos, educação, saúde, habitação, violência, padrões de óbitos, etc. Mas também tem uma dimensão de um contínuo classificatório, né, com a profusão de categorias intermediárias de classificação, moreno, mulato, etc., que são operados também, né, que são executados no cotidiano das nossas relações sociais, né, de uma maneira extremamente complexa, num padrão que é um padrão genuíno, brasileiro, eu diria, de relações raciais.
um padrão que mistura momentos em que nós temos a integração, simetria nas relações entre indivíduos pertencentes a diferentes grupos raciais e momentos em que nós temos verticalidades, assimetrias nas relações raciais. E nós temos aprendizados temporais e espaciais de operação disso. Esses contextos de interação, para usar o termo do Erving Goffman, que é o autor que eu gosto muito de usar, que os contextos de interação definem a operação ou não de critérios classificatórios, e quais são os critérios classificatórios e como eles são operados. Eu gosto de usar uma historinha para a gente pensar isso. Você imagina dois amigos, pode ser dois estudantes do CAP, por exemplo, dois estudantes, dois alunos de vocês, aqui presentes, um branco e um negro, que estudam juntos, crescem, são amigos, etc., vivem uma relação racial marcada pela integração, pela horizontalidade, pela simetria. Então, a gente, se um dia esses dois amigos resolvem, vamos supor que eles sejam vizinhos, moram na mesma rua, em qualquer lugar. Um belo dia, esses dois resolvem buscar um trabalho de final de ano, esse ano não vai ter, por causa da pandemia, mas esses trabalhos de final de ano no Rio Sul, por exemplo, no Shopping Rio Sul, ou em qualquer outro shopping aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles saem de casa, vão juntos para fazer entrevista no shopping, vivendo um padrão de relação racial marcado pela horizontalidade, integração. São dois amigos, estudam juntos no CAP, enfim. Então, quando vão fazer a seleção para o trabalho, eles passam a viver um ambiente marcado pela desigualdade racial. O acesso ao emprego é um campo das relações sociais marcado amplamente por essa assimetria, onde as chances de acessar esse emprego são muito menores para esse jovem negro. Eles saem do shopping, vão voltar para casa, voltam a viver um padrão de simetria, entram no ônibus, estão vivendo ali, conversando, como é que foi essa entrevista, etc. Se a polícia entrar no ônibus, eles voltam a viver um contexto marcado pela assimetria. Um contexto onde o tipo de abordagem, a chance do tipo de abordagem ser diferente, ser diferenciada a partir do corte racial, volta a ser extremamente alta. Essa coexistência, que de um lado garante, sustenta narrativas que dizem que não temos racismo aqui, que não há isso, mas ao mesmo tempo ela garante que em alguns campos específicos da nossa sociedade as desigualdades raciais se perpetuem. O contato com a polícia é um, o sofrimento dessa violência é outro. Existe aí a constituição de um aprendizado. Hoje é o termo hábitos, do Bourdieu, o conceito do Bourdieu de hábitos das relações raciais, onde esses sujeitos aprendem qual é o contexto que eles podem aplicar esse critério ou não. Se a gente for pensar, o rapaz do RH do shopping, ele sabe qual é o momento que ele pode operar esse critério, que ele tem que operar esse critério. Se ele não selecionar alguém com a cara da empresa, ele pode ser demitido. Então, ele tem que operar. Ele pode sair dali, encontrar com os amigos e ter, inclusive, um amigo negro no círculo dele, onde ele não vai operar esse critério. Assim como a gente pensar, um policial que entrou no ônibus e abordou esses dois garotos de maneira diferente, pode ser um policial negro, que sai de casa de manhã, beija os membros familiares negros, mas só que ao vestir a farda e começar a trabalhar, ele tem que demonstrar um compromisso com a corporação. E aí ele passa a operar esse critério, ainda que fora daquilo ali ele não opera o critério racial. Então existe aí um hábito, um aprendizado social e espacializado, de onde esse critério pode ser operado e não pode. Nós vimos agora, recentemente, situações que ganharam grande repercussão, de abordagens policiais diferenciadas nas áreas pobres, e nós vimos também aquele sujeito que lá no bairro rico de São Paulo, o policial foi abordar o milionário, e o milionário espinafrou o policial. E falou com todas as letras: você é macho lá na periferia, aqui você não é nada. Ou seja, demonstrando essa associação entre contexto espacial e a operação dos critérios de procedimento por conta dessas forças. Então, as desigualdades raciais vão aparecer. Como é que a polícia opera na favela, nos bairros pobres, nas áreas que são associadas a esse pertencimento de maioria pobre e negra, majoritariamente negra? E como é que ela se comporta nos outros contextos sociais? Essa necropolítica
ela opera através dessa constituição de critérios diferenciados. Os resultados sociais a gente vê nos números que concernem a esses campos todos. Não só da violência policial, mas a gente vê agora no âmbito da pandemia do coronavírus também as desigualdades raciais aparecendo com força. A gente olha as proporções, tem que pensar um ciclo que é contágio, hospitalização e cura ou óbito, as proporções de negros em hospitalização são menores do que as proporções de negros no óbito. Quer dizer, aqueles que vão à hospitalização, você tem uma quantidade maior. É evidente que tem uma complexidade nesse dado, tem a dimensão das comorbidades, que algumas são mais fortes entre populações negras. Você tem a situação da inserção no mundo do trabalho mais precarizada, mas também tem a dimensão que é do atendimento, que é uma hipótese explicativa parcial que a gente não pode deixar passar. Então, esse aprendizado social e espacial é o que nós temos tentado compreender agora, já que esses critérios são operados de forma diferenciada em cada contexto. E a dimensão racial, a racialização é um dado concernente a esses contextos. Por isso que a gente vive numa sociedade que tem uma construção de um Estado racista e para o qual, em cuja operação, determinadas vidas não importam. Então é isso, acho que passei do meu tempo, agradeço aí e espero para a Aline, que é especialista no tema para a gente. Obrigado. Obrigada, Renato. Já vou passar para a Aline. Só uma coisa que eu esqueci de falar antes, que a gente vai terminar o nosso encontro no máximo 15 para as 8. Então, a gente tem aí mais um pouco mais de uma hora para a Aline falar um pouco com a gente. E vocês já sabem que quanto mais vocês participam com perguntas, com ideias, vocês não precisam perguntar também, vocês podem falar coisas que ocorreu a vocês. Isso enriquece muito. Eu também quero dizer para os estudantes aqui, se tiver alguma coisa na fala do Renato, da Aline, que vocês não entenderam também, às vezes podem usar termos ou trazer ideias. O Renato trouxe ideias bastante complexas, imagino que talvez ocorra com a Aline também. Se vocês quiserem, perguntem também, porque é importante, são às vezes termos que a gente não está familiarizado, e é isso, a cada encontro a gente aprende alguma coisa, Foi o que eu falei no nosso encontro de quarta, de ontem, Então, sem mais, vou passar para a Aline fazer a sua fala aí. Olá, boa noite a todo mundo. Quero começar já agradecendo a Maia e todo mundo aqui que está nessa equipe técnica e logística para fazer esse encontro acontecer. Não vou citar todos os nomes porque não decorei, mas sei que tem uma equipe técnica aí do CAPES mobilizada para viabilizar a nossa conversa. Agradecer demais o Renato, o professor Renato, por ter adiantado pontos fundamentais para que a gente consiga entender questões chaves da segurança pública, Então, já foi aí 50% do que o Renato falou, já eu não precisarei repetir, de explicar as noções de raça, explicar o que é a necropolítica, porque isso já foi feito. Minha tentativa aqui nessa fala com vocês é ver que essa noção que, a princípio, de necropolítica, que foi desenvolvida por um filósofo, ela é muito aplicável na nossa vida. E ela é possível de ser identificada em vários sistemas. Vocês conseguem ver a necropolítica dentro do sistema público de saúde, vocês conseguem identificar a necropolítica quando a gente está falando de sistemas de segurança pública. Por quê? Porque o que a gente hoje está conceituando aqui de uma forma muito abstrata, que é o racismo, esse conceito racismo, ele é um conceito muito fluido. E por isso que eu costumo falar que para a gente entender a necropolítica, a gente tem que entender raça como um conceito que estrutura a nossa sociedade. Raça como um sistema que é o sistema que está ali consolidando e que está presente em todos os estados. Na verdade, esse sistema do que eu estou chamando de sistema de antinegritude, ele é o fundante
de todos os estados modernos. E aí, na última vez que eu estive conversando com vocês, não sei se são os mesmos alunos, mas na última vez que eu estive conversando com vocês, eu falei que o sistema antinegro, ele é um sistema que, se a gente para de moer carne preta, ele não funciona. Ele tem um crash na economia, a bolsa cai, tudo desordena. Por que tudo se desconfigura? Porque ele é estruturado para ser assim. Então, está dando certo, o sistema está funcionando plenamente, porque o sistema, a base do sistema é moer carne preta. E aí, antes que a gente entenda isso como um exagero, nossa, a Aline está exagerando, né? Eu estou fazendo essa provocação porque são ideias, né, de vários pensadores e que estão materializadas no nosso cotidiano. Quando o Bembe, ele criou esse termo, estudou lá e falou necropolítica para entender esse mundo da morte, também entender esse mundo da vida, ele pegou alguns estudos de um outro filósofo chamado Foucault, que estava estudando biopoder. O que o Foucault imaginou, pensou quando ele elaborou sobre biopoder? Ele estava falando sobre as gestões das populações. Todos os estados têm os meios de como gestar populações, né? Como fazer alguns viver e outros morrer. E quando Foucault falou sobre isso, né? Foucault, ele simplesmente passou batido na questão racial. E aí vem o Bembe e fala assim, não, peraí, como é que a gente fala da gestão das populações sem entender os processos coloniais? Sem entender o sistema antinegro, que é o sistema fundante dessas relações, né? Quando a gente vai entender tecnologias de poder, formas de fazer viver, formas de fazer matar as pessoas, tem um ponto aí, principalmente para os colonizados, que é a questão racial, né? E aí ele começa a falar sobre as tecnologias de terror, sobre as tecnologias de poder usadas para fazer alguns viverem e outros morrerem. Todos os estados precisam fazer gestão de sua população, né? E aí isso se dá por políticas públicas, isso se dá por discursos, né? Os discursos oficiais dos governadores, dos presidentes, são tecnologias de poder, são narrativas que exercem controle sobre corpos, né? Então, assim, existem vários elementos dentro dessa análise que Bembe está falando para dizer por que alguns grupos morrem mais. E aí, no que tange a minha parte, que é a área mais técnica sobre segurança pública, o que eu posso começar dizendo para vocês é que a polícia brasileira mata muito, né? E aí todos sabem isso porque todos assistem o noticiário. A gente tem, na doutrina policial, quando um policial, seja da polícia militar, da polícia civil, entra para ser um policial, ele tem lá as doutrinas, as coisas que ele tem que seguir, certo? E na doutrina policial, existe que a polícia pode sim usar força, inclusive a força letal, que é atirar, usar ali as técnicas para matar, né? Então, mas esse uso da força da polícia, ele tem limites. Eles têm que ter contornos muito bem delimitados, que estão estruturados aí em vários protocolos, inclusive protocolos internacionais e protocolos internos da polícia. O que acontece no Brasil é que, embora a gente tenha várias, nossa própria Constituição que amarra, né, os direitos da população, aqueles direitos servem para alguns e não para os outros.
E aí todos nós, nessa altura do campeonato, sabemos que os direitos que estão resguardados na nossa Constituição são direitos basicamente para populações brancas, para pessoas ricas, e que o fato disso é que a gente entender que o nosso sistema carcerário, por exemplo, né, se a gente for falar da doutrina penal, nosso sistema carcerário é lotado de pessoas negras. Mas por que pessoas negras cometem mais crimes? Não, porque a gente tem um olhar viciado do sistema judicial que não criminaliza pessoas brancas, né? A gente pode até ver aí nesses crimes do colarinho branco, né? Lava Jato, esses crimes de corrupção. As pessoas podem até ser punidas, mas elas têm uma regalia. Ah, não, como nós estamos em tempos de Covid, você pode exercer a sua prisão dentro de casa, né? Vai para o preso preto de periferia, o juiz vai olhar para ele e já colocar aquele filtro racial ali e falar, não. E as próprias leis foram desenhadas para controlar populações pretas, né? Então você põe um monte de limitação que as pessoas não têm, né? Por exemplo, você tem que ter uma casa, né? Um endereço fixo. E aí isso está muito presente no caso, por exemplo, do Rafael Braga, que era uma pessoa em situação de rua, né? Não, para você ter direito a ficar fazendo, como é que é mesmo? Para você ter direito à prisão domiciliar, você tem que ter endereço fixo, você tem que ter isso, aquilo que Rafael Braga, por exemplo, não tinha. E eu estou dando um exemplo, assim, só para vocês entenderem que ali, naquele caso, está tendo o quê? Uma gestão necropolítica ali, de encarceramento. E as técnicas, né, de terror que são utilizadas dentro dessa estrutura, né? Eu sou flamenguista, fiquei super feliz ontem que o Flamengo, né, arrasou com o Bahia. Mas vamos olhar para o caso, né, Renato? Vamos olhar para o caso dos meninos do Ninho, né? Que são meninos que foram queimados, né? E que estavam numa estrutura de container, né? Então, estavam treinando no CT do Flamengo dentro de um container. E essa lógica, por que essa lógica se repete? Por que a gente está falando de navios negreiros, lá quando a gente está falando de escravidão, tempo de escravidão, que as pessoas eram colocadas dentro de caixas, passavam horas e horas naquilo, situações subhumanas. Quando a gente está falando de Covid para o sistema prisional, a gente coloca num container. Ah, não, vamos criar um container. Está falando sobre lotação de pessoas, vamos criar um container. Existem, inclusive, estados que criaram containers para colocar os seus presos. E o que aconteceu? A pressão, a temperatura registrada, às vezes, no container, chegava a ser quase 50 graus. E quem são as pessoas que vão estar dentro desse container? Por que essas tecnologias são sempre as mesmas quando aplicadas para pessoas pretas? Porque são tecnologias de fazer matar, fazer deteriorar. E é assim que o sistema avança, porque ele vende, né, um container, ele vende armas, ele estrutura-se em sua economia, no seu discurso político, na sua estrutura de criação de políticas públicas. Porque quando a gente falou de reúne, de ampliamento de vaga, de pessoas negras entrando na universidade, um monte de gente falou assim, em vez de construir campos novos, vamos criar um container para colocar os estudantes para terem aula dentro de containers. Por que essas estruturas se repetem? Isso são tecnologias de poder
de fazer viver, de fazer morrer pessoas. E aí o professor Renato tocou num ponto muito importante quando ele estava rememorando que o processo escravocrata ele não termina na escravidão. Ele é reproduzido, né, de geração em geração, e as suas tecnologias também são atualizadas. E é sobre isso que Baby está falando. Quando a gente está falando de segurança pública, num país democrático como o nosso, né, até agora, a gente ainda entende que esse país é democrático. É papel de toda a sociedade discutir e questionar, né, esse uso da força. Como está sendo dado esse uso da força por parte da polícia? A gente tem que os dados são elevadíssimos de mortes, principalmente de populações jovens negras, né? Por parte de operações policiais, por parte de abordagens policiais, de incursões policiais, que provocam morte, principalmente de jovens negros. E o que a gente chama de jovens negros está sofrendo nos últimos anos uma atualização de crianças. Muitas vezes a gente está falando de crianças, a gente está falando de Maria Eduarda, a gente está falando de Marcos Vinícius, a gente está falando de João Pedro, a gente tem um monte de criança, pessoas com 12 anos, que são mortas em abordagens policiais, em incursões policiais, né? E a letalidade no Brasil, ela tem cor. E aí, quando eu falo que um sistema antinegro, um sistema que é fabricado para ela moer carne preta, eu vou tocar num ponto que o professor Renato tocou também na fala dele. Qual é o perfil da polícia, né? Principalmente daqueles que são os praças, que estão nas ruas. O perfil, principalmente do Rio de Janeiro, policial, é um perfil negro, são pessoas negras, né? E aí a gente tem, quando a gente está falando de vitimização policial, inclusive de policiais que são mortos em serviço, a gente está falando de pessoas negras morrendo também. E quando a gente está falando de vítimas potenciais da polícia, a gente está falando de pessoas negras. Então, não tem como falar de violência policial sem a gente falar de sistema antinegro, sem a gente falar de racismo, porque é algo que estrutura a nossa sociedade. Raça é algo que estrutura a nossa sociedade e é um fenômeno que promove desumanização de pessoas negras. Quando eu falo de antinegritude, né, que é um conceito cunhado aí por vários pesquisadores afropessimistas, principalmente pesquisadores negros americanos, eles falam o seguinte: quais são as características desse fenômeno racial global, né, de antinegro, que eu estou chamando aqui de antinegritude? Que as pessoas são mortas ou são violentadas, o racismo opera muitas vezes uma violência, inclusive gratuita. Então, as pessoas não precisam fazer nada para elas só precisam ser. Por isso que elas só precisam ser pessoas normais, vivendo as vidas delas. Isso é o que a gente chama de desumanização. Os meninos do Ninho, que eu citei aqui, que estavam aí no Contender, eles estavam ali, né, vivendo suas vidas, tentando uma oportunidade. Mas aquela estrutura que foi desenhada para eles é uma estrutura que não tem o mínimo de fiscalização, de controle, né, para o que estava acontecendo. O mesmo caso é para a questão policial, quando a gente fala. As pessoas estão vivendo, muitas vezes, as suas vidas, né? E aí eu gosto muito quando o professor Renato traz a dimensão espacial, porque muitas vezes as pessoas falam que as pessoas... E muito tempo, tá? Eu estou, 10 anos pesquisando segurança pública, ou muito mais, as pessoas tinham uma dificuldade de entender que são pessoas negras, né? Por mais bizarro que isso possa parecer atualmente, todo mundo falava assim, pesquisadores, as pessoas pobres, né? E quando a gente ia olhar os territórios, as favelas, são todos territórios racializados.
com maioria de população preta. Então, na verdade, a gente pode, inclusive, suprimir a questão de classe e dizer que as pessoas que estão morrendo são pessoas pretas porque são. Eu trabalho no Observatório de Favelas, na Maré, no Complexo da Maré, e tem uma organização chamada Redes da Maré, que faz o levantamento de violências letais que ocorrem dentro daquele território do Complexo da Maré. E um dado do ano passado, que essa Redes da Maré trouxe, é que 100% das pessoas que foram mortas na Maré ano passado, 100%, pessoas que foram mortas na Maré ano passado por operações policiais eram negras. 100%. E ainda tem gente que fala que não, as pessoas estão sendo mortas porque elas são pobres. O problema do Brasil e do mundo nunca foi com a pobreza. É porque a nossa sociedade foi feita sobre esse jugo racial e construída através da desumanização de pessoas negras. E aí, eu acho que é importante eu derrubar alguns mitos que ocorrem por aí. As pessoas, quando a gente fala de segurança pública, costumam falar, mas o policial não pode chegar lá entregando rosas ou flores na favela. Policial também encontra gente armada do outro lado, é preciso, blá, 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 blá. Tá? Mas presta atenção, as operações, dos modos que ocorrem, né? Nas favelas, jamais ocorreriam do mesmo modo no Leblon. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para um processo que aconteceu ano passado, se não me engano, de um caso de um que teve que fechar a ponte Rio-Niterói, por causa de um assalto dentro de um ônibus. Será que o Witzel, e agora nem é mais Witzel, né, porque ele está impeachmentado, mas assim, o governador naquela época, ele chegou lá e ele simplesmente cumpriu todo o protocolo de segurança pública. Ele isolou a área, ele colocou snipers, ele fechou o trânsito, ele pediu para as pessoas recuarem, ele fez todo o protocolo de garantia de minimização de qualquer morte de civis que poderiam ser ocorridas ali. E o que a gente tem na favela, geralmente? A gente tem invasão de casas, porque as pessoas os policiais não entram com mandato policial, roubos de pertences, inclusive de moradores. A gente tem helicóptero sendo usado como plataforma de tiro e de terror. E aí eu volto a falar com vocês um ponto assim, né? O helicóptero é um veículo instável. Quem anda de avião, de helicóptero, quem já teve alguma experiência de sobrevoo, sabe que o helicóptero é o meio mais estável que a gente tem. Muitas vezes esses policiais estão com armamentos pesados. Você acha que algum policial vai ter precisão de tiro? Essas são todas técnicas de terror utilizadas em guerra. Quando você quer matar qualquer um. Quando você quer produzir terror. Você não está afim de efetividade policial. Você está afim de espetacularização da morte. Porque, se lembra que eu falei que a nossa sociedade está estruturada pela desumanização de pessoas pretas? Quando alguém está vendo lá o RJTV, vai aplaudir, vai falar assim, nossa, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, né? Pelo menos ele está cuidando aí da segurança pública. Isso é teatro, é show, é encenação, que não produz nenhuma efetividade. Tanto é que a gente vê que essas pessoas que são muitas vezes mortas são meninos que estão no varejo, né? Quando é o caso de serem de grupos armados, né? Às vezes mortos no varejo, que não vai mudar nada da estrutura, da hierarquia do tráfico de drogas.
né, no Brasil, e a gente tem a grande maioria de pessoas civis sendo mortas dentro dessa estrutura. Por quê? Porque, e cada vez mais a gente tem alcançado crianças morrendo, e isso não é uma coisa porque é aleatória. Por que o número de crianças aumentou, crianças pretas morrendo? Porque tem policial usando escola como base militar de tiro, tem policial atirando em perímetro de unidade de saúde, em perímetro escolar. A gente fez uma pesquisa ano passado chamada Tecendo Memórias lá no Observatório de Favelas, está no nosso site. A maioria das pessoas que a gente entrevistou, que são familiares que perderam seus filhos, os filhos foram mortos a caminho da escola, dentro da escola, dentro de casa. Por quê? Porque você não está a fim de cumprir protocolos nenhum. E aí, eu vou terminar, porque eu estou falando muito, eu quero ouvir vocês, mas eu vou falar sobre um outro mito, que é esse negócio o aumento da letalidade policial reduz crime. Porque quanto mais a gente atira, mais a gente reduz crime. Isso é uma falácia. Vou falar na linguagem jovem. Isso é uma fake news, tá? Isso é fake. Porque a gente tem um monte de pesquisa que diz que não tem nenhuma coincidência entre a proporção de letalidade com as reduções de crimes contra patrimônio e de crimes contra a vida, assim. Né? E aí um dado significativo, se vocês quiserem, eu mando para vocês, é uma pesquisa feita pela UF, pelo GENI, que é o Núcleo de Pesquisa de Segurança lá na UF, que o Supremo Tribunal Federal acatou que não pode mais ter operações em tempos de pandemia. O que os pesquisadores da segurança pública fizeram? Contabilizaram, nesse período que não pode estar tendo operação, quantas vidas foram poupadas. E chegaram a um argumento e numa análise de dados de 73% de vidas foram salvas, por conta que foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal operações agora em tempo de pandemia. Nessa pesquisa, para além dessa questão de vidas que foram salvas, foram analisados também os dados de crime sobre patrimônio, crime contra a vida, todos reduziram. A gente teve uma redução de crimes no Rio de Janeiro como um todo. Né? E isso prova o quê? Que não tem nada a ver com operação policial. Isso prova o que pesquisadores estão falando há muito tempo. Operação policial é teatro. O que funciona? Não é operações ostensivas, são as operações cotidianas. É você colocar uma viatura ali para inibir, é você fortalecer a relação polícia e sociedade. Isso tudo é teatro. Ir para a favela atirar é tudo cabide de voto, né? Tudo questões de mostrar que o governador está fazendo alguma coisa. Operações policiais e construção de ponte, construção para mostrar que eu estou fazendo aquilo, é a mesma coisa. E aí eu quero simplesmente finalizar agora de verdade, que eu estou parecendo pastora, falando vou terminar, irmão, e não estou terminando. Falar sobre o papel do Ministério Público, que é o órgão que controla a polícia, né? Não só a sociedade tem que controlar a polícia, mas o Ministério Público, que está sendo completamente omisso nisso, né? O Ministério Público, ele denuncia menos de 15% das mortes violentas. E quando se trata de mortes provocadas por operações policiais, por policiais, aí que ele denuncia menos, né? E isso tem tudo a ver com a demora, né? Inclusive na perícia. Tem uma questão aí de perícia, de desumanização, inclusive quando a pessoa está morta. A pessoa está morta
e ainda assim a gente tem que ficar ligando, manda alguém aqui para fazer a perícia, pelo amor de Deus. Por quê? Porque tem uma tendência muito grande de desfazer de cenas do crime, e tem uma dificuldade muito grande quando a operação é realizada pela Polícia Civil. A Polícia Civil é que é a responsável por fazer perícia no Brasil. E a Polícia Civil, ela também faz incursões em operações. Então, muitas vezes ela mata e ela mesma investiga. E isso é uma questão que a gente precisa debater, né? Eu acho que e também precisamos debater essa noção de memória, porque a gente tem hoje no Rio de Janeiro, principalmente em todos os estados, grupos de mães que lutam incansavelmente para provar para o Estado que o filho foi morto de forma brutal, que essas crianças são inocentes. E a gente tem um grupo muito forte, articulado de mulheres negras que estão aprendendo a fazer perícia, que estão entendendo de quando eu quero. O Renato me chamou de especialista aqui, mas com certeza ele deve conhecer alguma mãe que entende muito mais de fluxo de justiça que eu. Às vezes, quando eu tenho dúvida, eu consulto elas. Fulano de tal, para quem que eu jogo isso? Porque elas estão aprendendo, isso é do fazer negro. Só para a gente não terminar aqui achando que nós estamos rendidos, tá? Nosso povo preto tem estratégia para tudo e é um povo fortalecido, né? E aí, só para lembrar uma coisa que Renato falou, desde o período colonial, como essas atualizações de opressões e de mortes acontecem até hoje, essas atualizações de força e de luta também acontecem hoje. Se a gente basta lembrar da Irmandade da Boa Morte, que é um grupo de mulheres negras que começou lá em 1820, porque naquela época quando morria um negro e ele era escravizado, ele era jogado em vala pública e as pessoas passavam por aquele corpo que já estava cheirando mal e não estava nem aí para isso. E aí o que as mulheres negras criaram? Uma confraria de mulheres para boa morte, para além das questões espirituais, para fazer pelo menos aquela pessoa ter um enterro digno. E isso a gente vem fazendo secularmente, tá? Essa irmandade ainda existe. E a gente tem outros formatos de organização, de potência de mulheres e de pessoas construindo coisas importantes para manter a dignidade e a memória, inclusive, o direito à memória daqueles que se foram e para que essas mortes não venham se repetir. Enfim, é isso. Obrigada. Eu acho que o Renato pode começar respondendo essa, e aí eu respondo sobre o sistema prisional. Pode ser assim? Que aí a gente tem... Eu vou tentar dialogar um pouco com as suas falas. Acho que, em parte, algumas das questões que você trouxe, a Aline dialogou bastante também. Acho que quando você fala do peso do mito da democracia racial, da importância disso, e é importante que todo mundo compreenda, né, essa ideia do mito da democracia racial. Democracia racial foi colocado como o discurso oficial da ideologia das relações raciais no Brasil, a partir da metade do século passado. E aí o movimento negro denuncia que isso é um discurso ideológico, é um mito. E mito, nesse sentido, não é mito apenas como uma mentira. Você tem uma dupla dimensão. Mito como mentira, mas
mito também como uma construção fantasiosa que influencia sobre a realidade, que tem uma função na realidade. E a função dessa construção fantasiosa é exatamente produzir esse efeito nublador da realidade, nublador do racismo. Esse efeito que faz as pessoas conviverem com o racismo e não perceberem o racismo, não darem importância, não darem relevância para isso, né? E disfarçar comportamentos que em outras sociedades não são disfarçáveis, né? Ou não são disfarçados. Então, por exemplo, acho que a Aline dialogou bastante em relação a isso, né? Porque ela mostrou, eu falei, na minha fala eu tinha falado do comportamento do policial, né? E ali mostra como é que no processo burocratizado da aplicação do direito, né, eu tenho outros procedimentos que são desiguais do ponto de vista racial. Outros comportamentos são desigualadores. Não é só na violência que o policial imputa, mas todo o sistema de investigação sobre isso, todos os mecanismos institucionais de coibição desse tipo de comportamento, de garantia dos direitos, são mecanismos que são operados por pessoas, né, que nesses momentos fazem vista grossa, né, e aí vai desde legistas, peritos, até juízes, né, enfim, todos os operadores desse direito, que aí você tem uma pluralidade de sujeitos, né, que secundarizam, que, enfim, consideram essas coisas menos importantes, né? Então, e aí eu acho que um elemento, né, acho que isso também ajuda a responder a tua outra pergunta, né, do porquê que o movimento Vidas Negras importa ou incomoda tanto aqui no Brasil. Na verdade, a nossa sociedade, a gente tem um debate que a gente faz, não é? A gente aprende a ler, né, e pensar os processos históricos, né, como lineares, como um regime substitui o outro, né? Então uma coisa substitui a outra. Então acabou a escravidão, acabou o trabalho escravizado, né? Mas não, ele continua. O trabalho em situação de escravidão permanece, né? Essas coisas continuam. Acabou o projeto de branqueamento, parece que o branqueamento acabou, mas não, ele continua, né? E esse mito da democracia racial serve para nublar, né? Serve para a gente não perceber como é que o racismo permanece como mecanismo operativo. E uma outra função desse mito da democracia racial, e aí, né, enfim, tem todo um debate, né? É Gilberto Freire ou é apropriação da obra de Gilberto Freire? Né? Mas é fato que há uma apropriação da obra dele, mas não só dele, né, de outros autores também contemporâneos naquele momento, que vão, através dessa construção luso-tropicalista, de que a colonização do português foi diferente de outros colonizadores, porque o português tinha mais propensão a se misturar, etc. Então aqui, né, isso, enfim, você tem uma família de construções ideológicas que vão não só dizer que aqui no Brasil não existe racismo, como vão também transformar essa ideia de que não existe, na verdade, nos cegando em relação à existência dele, vão transformar isso num elemento de orgulho nacional. E essa ideia do orgulho nacional de ser uma sociedade que não tem racismo, sempre numa comparação contrastiva com os Estados Unidos e com a África do Sul, né, isso faz com que a negação ao racismo seja algo tão violento quanto ele próprio. Então, tudo no Brasil que você fale que é para os negros provoca uma reação que é mais violenta do que qualquer outra coisa. Então, a gente viu o debate sobre as cotas. Quando começaram as cotas na UERJ, por exemplo, eu era professor da UERJ naquela época já, em 2003. Né? E a gente observa, um dos padrões de reação era, mas por que para negros? Né? Isso tem que ser para todos. Não pode ser só para negros. Então, sempre que você fala em tocar nessa dimensão, né, você provoca, você mexe naquilo que é um dos elementos centrais da constituição do nosso ideário de nação, do sentimento de nacionalidade. Né? Por mais que isso seja uma construção fantasiosa que nos leva a aprender a conviver com os corpos jogados na rua. Percebe? Então, por isso que a gente tem um padrão aqui de reação a qualquer discurso desse que é um padrão mais forte, mais pesado do que em outros países. Eu costumo dizer que talvez isso seja explicação para a gente ter padrões de reação
né, a essas violências diferentes dos Estados Unidos. É muito comum, né, aqui no Brasil, e a literatura também, fazer comparações entre o movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. E aí, com uma forte influência daquilo que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata, né, esse sentimento de inferioridade, essas comparações sempre dizem que o nosso é pior do que o deles. O deles é melhor do que o nosso. E aí, nos anos 80 e 90, vários autores falavam isso, os autores nacionais e estrangeiros também falavam que o movimento negro estadunidense teve força porque foi um movimento que buscou dialogar com as instituições, se institucionalizou, lutou por direitos civis. Aqui no Brasil, o movimento negro só mexia com cultura, não se politizou, etc, etc, etc. Isso é mentira. É o tipo de argumento que só prospera diante da perda de memória histórica. Porque, veja bem, nós tivemos aqui no Brasil, no começo da década de 1930, a Frente Negra Brasileira, que se organizou para fazer a luta antirracismo em diversos estados e chegou a se registrar como partido político. No momento em que analfabeto não votava, a maior parte da população negra não votava, né? A gente cria um partido político negro. Isso há quase 90 anos atrás. Então, dizer que a luta antirracismo no Brasil não se institucionalizou, não buscou direitos civis, só pode ser feito através dessa perda de memória histórica. Quer dizer, as reações violentas, a violência no espaço público, esse dado é um dado diferenciador. Ele não virou o melhor. Mas também é diferenciador por conta disso. Você tem um mecanismo de coibição a isso, e a nossa sociedade tradicionalmente muito violenta também, com repressão violenta forte. Né? Nós tivemos Prata Preta, né, contra a revolta da vacina. Nós tivemos um processo de desenvolvimento também dessa coisa da violência no espaço público como uma forma de resistência popular. Né? Mas, num país de sucessivas ditaduras, isso é uma diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Né? Em 1930, Getúlio Vargas entra com um golpe de Estado e logo em seguida transforma isso numa ditadura, sufocando todas as reações que existem a ele, num país que tem pouco tempo, 3 décadas depois, você tem um interregno democrático pequeno entre uma ditadura e outra. Na verdade, nossa vivência democrática são sempre intervalos entre blocos de ditadura. Né? Então, nesse país, a repressão policial é muito forte e conseguiu, enfim, fazer com que esse tipo de violência não prosperasse. No caso dos Estados Unidos, você tem um histórico de vista grossa, primeiro em relação à violência no espaço público que os brancos faziam em relação aos negros. A gente não pode esquecer que aquela sociedade é a sociedade onde a Ku Klux Klan fazia linchamentos no espaço público. Percebe? Então, a violência racializada no espaço público e enunciadamente racializada é um traço marcante daquela sociedade. Então, lá, quando um policial mata um negro, você tem uma reação que é forte e imediata. Enfim, tem essas distinções que talvez ajudem a gente a compreender o porquê que aqui os padrões de reação a isso são diferentes dos padrões de reação que existem lá. Né? Nós temos um lastro histórico antidemocrático, de repressão não só institucionalizada, mas de repressão cotidiana, de negação cotidiana a qualquer tentativa de racialização ou de luta racializada contra o próprio racismo aqui. Você tem discursos no cotidiano, é um dado do nosso padrão de relações raciais, quem denuncia o racismo é mais reprimido do que quem o pratica. Isso vale nos espaços cotidianos. Para você ter uma ideia, na minha pesquisa sobre a Lei 10.639, eu acompanhei um conjunto de professores e professoras em escolas públicas. Eram 3 professoras, 3 mulheres negras, um homem pardo e um homem branco. E a reprimenda, quando a gente começar a se posicionar nas suas escolas, e se posicionar de maneira radical, problematizando o racismo no cotidiano das escolas, uma professora teve que trocar de escola. Porque todo o corpo, inclusive docente, se colocou contra ela. Porque ela começou a mostrar o racismo sendo praticado, a discriminação sendo praticada por outros docentes. Então, casos e situações começaram a ser... Os outros se juntaram para... Não deixa ela saber, porque senão o negócio vai ficar feio. Ela vai problematizar.
Até chegar um momento em que, né, era todo mundo, né, contra ela, porque ela era a radical, era a problemática que queria discutir tudo, entende? Então você tem mecanismos, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista das relações cotidianas, né, criando padrões de reprimenda à reação ao racismo, que é muito mais violento do que a repressão à prática do racismo. Então, isso tudo constitui a forma como a nossa sociedade reage a isso. Perfeito, é isso. Eu, enquanto antropóloga, eu tenho muita dificuldade de fazer comparativos, né? Para mim, cada mundo é um universo mesmo. E eu acredito, assim, que o fenômeno dos Estados Unidos, ele é complexo porque ele se explica por si. Não tem como se explicar através da leitura do Brasil ou então vice-versa. O que eu posso falar desde a perspectiva do Brasil mesmo, o Renato falou, e também essa necessidade que às vezes o brasileiro tem de ampliar ou de visibilizar essas lutas que estão acontecendo centralizadas no corpo branco. Então, quando aparece uma pessoa branca ou quando aparece um artista, aí isso torna mais visível, né? Mas a gente tem aí pessoas trabalhando, vou usar a frase do Hamilton Borges, né? Tem pessoas aí trabalhando, que é um grande militante do movimento Reaja ou Será Morto, né? Da organização Reaja ou Será Morta, que ele fala que tem pessoas trabalhando no subterrâneo, né? Quando a gente fala da potência das mães que estão ali no front, a gente está falando dessas pessoas que estão trabalhando cotidianamente no subterrâneo. Quando a gente fala dessa força da juventude, o que a juventude tem conseguido fazer, principalmente a juventude preta de favela, em torno desse debate. Por exemplo, essa DPF que eu citei, né, que é uma ação judicial que foi levada ao Supremo Tribunal Federal, ela foi uma ação levada por mães, familiares e movimentos de favela. Foi a primeira vez na história do Brasil que mães vítimas de violência que tiveram seus filhos mortos foram ao Supremo Tribunal e construíram peças e se organizaram junto com uma juventude de favela para falar assim, nós não queremos operação policial. E nós não queremos por isso, isso e isso. E construíram, assim, peças brilhantes, assim. E isso não foi levado, né, à mídia, isso não foi espetacularizado. Então, assim, depende muito, assim, e por muitas vezes o movimento negro e os próprios movimentos, assim, de favelas, de direitos humanos, organizam essa estratégia, né, de convidar uma pessoa branca de notório saber para estar junto, para visibilizar essa questão. Mas é por isso que eu chamo a atenção desses movimentos que estão acontecendo por aí, que a gente não está sabendo, mas sempre aconteceram. A Irmandade da Boa Morte sempre aconteceu, desde 1820, né? São várias formas de se organizar. Tem pessoas que são radicais, não dialogam com o Estado, tem pessoas que dialogam com o Estado. Então, são vários movimentos que são difíceis de categorizar e trazer como se fosse um espectro único, né? Sobre o que você falou do sistema carcerário, eu acho que você estava falando sobre os presos, as prisões provisórias, né? A gente tem cerca de 41% de pessoas encarceradas no Brasil que são presos provisórios, né? E aí, para explicar para a galerinha o que é um preso provisório, são as pessoas que são, né, acusadas de um crime, mas que elas são mantidas presas mesmo sem ter o julgamento. Não sei se vocês lembram da nossa Constituição, que tem um artigo lá que fala da presunção da inocência, que todas as pessoas são consideradas inocentes até não
até que sejam julgadas, né? Isso é uma máxima aí que muita gente fala e que está na nossa Constituição. Então, assim, mas, quando eu estou falando... Então, assim, se a gente tem que 41 das pessoas são presas provisórias, a gente está falando de pessoas inocentes que estão presas, né? Porque no Brasil, você é inocente até que prove o contrário. Então, a gente está falando, se a gente for levar ao pé da letra o que diz lá o artigo 5, né, da nossa Constituição de presunção de inocência, onde que todas as pessoas ainda não julgadas são consideradas inocentes, a gente tem aí 41% de pessoas presas e inocentes, né? E por que essa máxima aí serve para quem? Serve para as pessoas pretas, né? Porque para as pessoas brancas não, calma aí, não pode ainda porque tem foro privilegiado. Não pode, vai manter em prisão domiciliar ou vai não sei o quê porque ainda é inocente, não teve o julgamento de fulaninho, né? Que então não pode prender ainda. Isso se não é a seletividade do sistema penal, e aí eu vou falar assim, uma coisa que para todo mundo entender, quando eu estou falando de segurança pública, todas as profissões, eu não conheço nenhuma, se alguém conhecer, me avisa aqui, pode colocar no chat, que aí a gente faz esse exercício coletivo de avaliar. Mas todas as profissões têm o seu caráter discricionário. O que é a discricionalidade? Por exemplo, um professor, ele pode... Pensa aí na Maia. A Maia é uma professora de artes, né? Não é? De artes? Ela pode pensar assim, em vez de eu aplicar uma prova, tudo bem, tem a BNCC, tem várias coisas aí, as leis de diretrizes nacionais da educação que dão norte, certo? Que seria talvez a nossa Constituição, quando a gente está falando de segurança pública. Tem umas leis que amarram mais ou menos e que dão norte para as pessoas, né? Tem os protocolos, no caso policial, que dão alguns nortes. Mas ela tem ali um limite a Maia, pensando na Maia, ela tem ali um limite de discricionalidade na profissão dela. Ela pode falar assim, eu não vou aplicar a prova, eu vou aplicar um trabalho final. E isso vai ser a minha avaliação. A minha avaliação vai ser todos irem para o cinema. Não, a gente está na pandemia, mas não pode, né? Mas assim, todos assistirem um filme e entregar o fichamento. Aquilo ali é a discricionalidade dela. Essa, sabe? Mas a gente está falando que existem profissões que o poder discricionário, inclusive, tem a ver com fazer viver e fazer morrer. Tem, inclusive, efeito imediato, não que o professor não tenha, porque aí está, talvez, a pesquisa do Renato para provar, né, o quanto trauma, o quanto o racismo está impregnado na gente através dos efeitos que são o trabalho dos professores, o trabalho da comunidade escolar, enfim. Mas eu estou falando agora aqui de discricionalidades que têm efeitos imediatos, que vão determinar a vida daquela pessoa naquele exato momento. E por isso que esses atos de discricionalidade têm que ter contornos muito claros quando a gente está falando de operações policiais, de fazer policial, de fazer judiciário. Por exemplo, a juíza que virou e falou assim, mas preto é, sei lá que ela usou a frase, mas preto costuma roubar, então você também... Isso marca a vida dessa pessoa profundamente a partir daquela decisão. Um cara que entra numa favela impregnado desse olhar racializado de estigma, né, dessa noção, aqui é um território que só tem bandido, aqui é um território com todas essas fake news na cabeça, aqui só tem gente malandra que não trabalha, ele vai pensar o quê?
a posse aqui é um campo minado, eu estou correndo risco, né? Tem a questão do policial já temer aquele território que ele não conhece, tem a questão que ele está impregnado de camadas de representações que ele tira da cabeça dele, que são essas representações do senso comum sobre os territórios pretos, e aquilo ali vai ser decisivo na hora, quando ele resolve, eu atiro na perna ou eu atiro na cabecinha, como disse o Itzel, né? Eu saio atirando dentro de um helicóptero sem pensar quem, eu uso, e aí são coisas que são assim, a gente tem que discutir, inclusive, controle de munições e armas quando a gente está falando de necropolítica, quando a gente está falando de racismo, porque é isso, é uma decisão do policial ali, discricionária, mas é uma decisão política governamental, que decide aplicar gratificação faroeste. Quem atirar mais ganha um aumento de salário. Ou então uma decisão que não tem efetividade, não tem controle de armas e munições, é tudo flexível. No Brasil é isso, o cara anota numa planilha. Maia, você gastou quanto? Eu vou te dar 200 munições aqui, você gastou quanto? 49. Maia gastou 49. Renato, você gastou quanto? Juliana, gastou quanto? Tudo bem. A gente não tem nem sequer. E aí, quando a gente fala de países, o Canadá é maravilhoso, os lugares são maravilhosos, a gente tem decisões políticas que foram feitas ali que não foram feitas aqui. Por exemplo, muitos países, eu acho que eu já falei isso na última vez que eu estive com vocês, tem assim uma máquina para você pegar um armamento, se é um policial, vai fazer uma incursão, tem uma máquina que é quase uma máquina dessas de Coca-Cola. Você coloca sua impressão digital ali, você é identificado, para maio eu só posso dar 40 balas, ou 40 de munição. E ela não pode vir com essas 40 todas usadas. Né? Eu tenho um chip que tem o controle, aí sai exatamente a arma que é para aquela função, a gente não tem isso nem nos níveis básicos do cotidiano do fazer policial, e não tem nem isso nos níveis macros de controle de fronteira. Tanto é que, né, a Marielle, quando ela foi morta, as balas que foram usadas com ela era da Polícia Civil, da Polícia Federal. Enfim, a gente tem, assim, uma série de problemas que às vezes a gente coloca na conta do policial e que são cadeias e cadeias de decisões políticas que estão dentro desse universo que está dando certo, que é matar e moer carne preta. Né? A gente teve uma PEC aí na Alerj de uma tentativa, um projeto de lei de uma tentativa de você construir fábricas de armas no Rio de Janeiro. Né? Então a gente tem toda essa bancada da bala, a gente tem toda uma estrutura econômica, política, filosófica, narrativa, midiática, que é para moer carne preta, gente. E se a gente um dia entender que vidas negras importam de fato, a gente vai ter um problema na nossa economia, a gente vai quebrar. A gente vai ter que ter um problema na nossa estrutura. E aí eu falo que é um problema porque, para eu que sou antropóloga, problemas são coisas boas, tá? Toda vez que a gente tem um problema, isso nos leva a ficar assim pensando, caraca, como eu vou resolver? Como eu vou fazer o quebra-cabeça acontecer aqui? Então, a gente tem problemas, vamos ter vários problemas, né? E depende muito de como a gente
depende muito da gente enquanto sociedade. No início da minha fala, eu falei que nós vivemos numa democracia e que é papel da gente, todo funcionário público, tem que ser transparente, tem transparências nas suas ações e tem que ser cobrado pela sociedade, o professor, o policial e todo mundo do Ministério Público. É dever da gente estar indignado com isso, aprender a mexer em orçamento público. Olhar assim, quanto o governador está gastando para isso? Quanto fulaninho está gastando para aquilo? Sabe, eu acho que isso é uma tarefa nossa, sabe? É uma tarefa de controle nosso. E controle orçamentário, controles nos discursos, questionar nossos familiares que falam, fulano é bandido. E aí, quando alguém fala assim, morreu porque é bandido, essa é a hora que eu falo que todas as vidas importam. Porque não existe pena de morte no Brasil, não interessa se ele era bandido, se ele era bom aluno, se ele era... Não interessa. Nós não temos penas de morte no Brasil, e aí toda a vida importa. Tirando isso, eu acho que todos esses discursos que vêm em contraposição à questão negra para falar que toda a vida importa, eu acho que isso daí é reacionário. Gente, a gente está... Obrigada, né, Renata e Aline, eu fico com muita pena de cortar, mas a gente está no final do nosso tempo. Corta porque eu falo demais. Não, mas é incrível, é rico, tanto que você falou, tanto que Renato falou, mas esse tempo é terrível, né? Mas antes da gente se despedir, eu queria ouvir a voz de algum aluno, algum estudante, dizer alguma coisa. Nem que seja um agradecimento, nem que seja, né, uma impressão, porque assim, teve várias pessoas comentando aqui no chat, não sei se vocês viram, sei que às vezes eles ficam com vergonha de falar, mas a voz de vocês também é importante. Então, se alguém quiser abrir o microfone, vou dar uns segundos aí. Obrigada pela pergunta. Assim, todo crime que acontece no Brasil tem que ter perícia, né? Se uma pessoa, inclusive, é encontrada morta dentro de casa, precisa de perícia. Isso daí é fundamental, né, para nós, para o Brasil como um todo. E o que às vezes acontece é que em territórios favelados, muitas vezes a polícia negligencia a perícia, ou seja, ela vai depois, demora muito tempo para a perícia chegar, então a cena do crime já está modificada, já está desfeita, e as pessoas que trabalham com direitos humanos, inclusive as mães, elas ficam nessa encheção de saco, ligando e falando, cadê a perícia? Ninguém passa aqui. Ou elas muitas vezes ficam acompanhando como a polícia está fazendo a perícia para ver ali, ou seja, elas se instrumentalizaram para ficar vendo ali como está sendo feito, se está sendo feito da forma correta. E no Brasil a gente tem algumas perícias, muitas perícias sendo realizadas, mas isso... Muitas vezes, essas perícias elas não são feitas, principalmente nos casos que eu falei, que são de policiais, né, de incursões policiais, quando alguém é morto por intervenção policial, muitas vezes essas perícias elas são fragilizadas, elas não são transparentes, elas não são feitas da maneira com que se deveria fazer. Né? E essas mães, elas ficam lutando incessantemente no sistema judiciário para provar que seus filhos são inocentes. Então, a gente teve muitos casos, né? A gente teve o caso da Nova Brasília, que é uma favela do Complexo do Alemão, onde que as pessoas chegaram, né? Os movimentos de direitos humanos e as mães foram em tribunais internacionais, na OEA, reivindicar o que aconteceu, a chacina que aconteceu ali na Nova Brasília.
Quando elas foram nesses tribunais, passaram anos, que é muita luta, é uma luta que não se resolve agora, são muitos anos que se passaram, e elas conseguiram, da OEA, uma sanção brasileira, que o Brasil precisava reconhecer nesse caso, que o Estado, inclusive, foi executor dessas mortes, e que o Brasil precisava publicizar isso, e delimitou uma série de coisas no que tange a memória, no que tange a não repetição dessas mortes, que são ações motivadas por essas mães, né? Porque tem a questão da indenização financeira, muitas vezes, né? Porque às vezes essa pessoa que é morta, ela é a única que trabalha na família, então essas mães ficam sem essa fonte de renda. Tem várias questões que envolvem as questões materiais, né? O tempo que essas mães levaram para conseguir um advogado, o dinheiro que elas gastaram, mas também tem questões no que tange ao direito de memória, porque quando um jovem desse é morto, geralmente a memória dele é estigmatizada. Você vai ver na mídia lá, nesses jornais da noite que fica, lá, mostra a cara do fulano é bandido, fulano é aquilo. Então essas mães passam por um processo de tentar limpar a imagem dos seus filhos, com coisas muito básicas às vezes, sabe? Comprovante escolar, pega o boletim do menino, pega a professora para levar no tribunal. Então, são várias estratégias usadas por essas mães para provar que os filhos morreram de forma indevida, e muitas delas conseguem isso muito tardiamente. Assim, a Vitória, inclusive, teve uma mãe que morreu antes de receber o resultado da OEA, nesse caso Nova Brasília, porque isso envolve um desgaste emocional muito grande para essas mulheres, né, que têm seu psicológico e suas vidas completamente modificados após a morte de alguém. Mas a gente tem casos importantes de vitórias que a gente pode contar e relatar, como esse do caso da Nova Brasília. Obrigada, Aline. Gente, a gente realmente vai precisar encerrar agora, mas eu quero agradecer muito a Aline e Renato. Só agradeço muito de coração. Espero que vocês venham sempre ao CAP, porque vocês iluminam mesmo as nossas mentes, os nossos corpos também. Não esquecendo dos corpos, são muito importantes, tá, pessoal? Então, muito obrigada também para os estudantes que estiveram aí. Obrigada, Juliana, Marcelo. E é isso, gente. Não sei se vocês querem encerrar, falar alguma coisa. Eu quero agradecer, eu aprendi muito, muito, muito. Fiquei muito interessada em ouvir mais, assim, aprender mais. Espero que eu tenha outras possibilidades de ouvir vocês. Obrigada de verdade. E obrigada aos estudantes também, gente. Muito obrigada. Eu agradeço aí pelo diálogo. Muito bom. Espero ter mais mesmo. Foi ótimo. Desculpa a falação, gente. Não pede desculpa. Você veio para falar? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Fiquem bem, todo mundo se cuida. Fiquem bem.